Boa tarde a todas as pessoas presentes. Roupa muito comprida tem essas... Você fica se agarrando, né, nos lugares. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da nossa rede, né, aqui da cátedra, do ILE. Dizer que falar sobre o projeto Mulheres Coralinas hoje, por isso acrescentar, né, a minha apresentação ali, o fato de ser hoje uma mulher coralina. Chegar a essa condição, né, de ser uma mulher coralina tem um percurso longo e eu não poderia também, como os colegas que me precederam, deixar de registrar a importância de uma mulher que está nesse recinto, nessa minha trajetória como mediadora de leitura, que é a professora Eliane Yunes. A professora Eliane Yunes, com seu encantamento através do Proler, não é? Então ainda na década de 90, foi quem iniciou na cidade de Goiás todo um percurso de reconhecimento da poeta Cora Coralina como uma mulher que se fez através da leitura. Não é? Nós dizemos que ainda no início do século passado, Cora só foi permitido a Cora ser quem ela depois se tornou, a condição de leitora, não é? Então, antes do projeto Mulheres Coralinas existir, nós tivemos uma grande atuação com o Proler na minha cidade, que é a cidade de Goiás. Eu acho que a gente podia colocar ali a foto da cidade, acho que é uma das primeiras, só para as pessoas terem uma noção. É uma pequena cidade do interior de Goiás, a antiga capital do estado, que hoje as pessoas reconhecem muito mais como cidade de Cora Coralina, né? A gente costuma dizer que ela faz a refundação dessa cidade. Depois que Cora volta para Goiás, Goiás tem uma outra dimensão no cenário do estado e no cenário do Brasil. Então, antes de chegar a esse projeto, nós tivemos uma grande atuação com o Proler nessa cidade e digo que o fruto do projeto Mulheres Coralinas é resultado da ação de digamos que uma das admiradoras do trabalho de Eliane em Goiás, que é a professora Selma Bastos, que na época era uma das pessoas que conduziam o Proler em Goiás conosco. A professora Selma, né, depois de 20 anos de atuação com a leitura em Goiás, acabou se elegendo como prefeita da cidade, e aqui eu acho importante fazer esse registro, que no momento que a gente vive uma grave crise política no país, a gente precisa dizer que a política não é uma coisa ruim, não é? A política é uma condição de estar no mundo, não é? Somos de fato pessoas políticas em todas as nossas ações. Então, diante da sensibilidade dessa prefeita, diante da sensibilidade de uma deputada federal e diante da sensibilidade da Eleonora Minicucci, que nasceu o projeto Mulheres Coralinas. Então, era um projeto, a princípio, para que, através da capacitação, essas mulheres pudessem enfrentar a questão da violência, não é? Então, isso me comove muito. 150 mulheres foram então capacitadas durante 2 anos. Só que como à época a professora Goiandira era secretária de Cultura e dentro da secretaria que a professora Goiandira coordenava à época, nós entendíamos que não bastava capacitar mulheres para o mundo do trabalho, para que elas se inserissem no mercado, né? Tendo uma independência financeira. Nós acreditávamos que essas mulheres precisavam também serem imersas, não é, no mundo da cultura. E o nosso maior capital cultural na cidade de Goiás é a poesia de Cora Coralina. Então nós entendíamos que esse projeto precisaria então passar pelo viés da leitura e da apropriação dessas mulheres pelo capital cultural que representava a poesia de Cora. Então, dentro da estruturação do projeto, foi pensado 80 horas de leitura da poesia de Cora com estas 150 mulheres, que se dividiram em módulos.
que seriam capacitadas naquilo que nós chamávamos de saberes das mãos. Então nós tínhamos um grupo que trabalhava com a gastronomia. Alguém falou que agora há pouco que a comida atrai, e de fato esse foi o nosso primeiro módulo e que atraiu muitas pessoas por conta desse saber e desse sabor que a culinária guarda, não é? Então nós tivemos um módulo de gastronomia, em seguida um módulo de confecção de bonecas, de bordado, de artesanato em argila, e também inserimos, porque entendíamos, diante da invisibilidade de um grupo de mulheres que eram as garis, que elas também precisavam ser inseridas dentro do projeto. E trabalhamos também com um grupo de educadoras, porque nós entendíamos que o processo de educação precisava ser tocado para que a poesia de Cora pudesse estar também nas escolas, não é? Parece que seria uma coisa natural, né? Que escola deveria trabalhar com a poesia da maior poeta que a gente tem no estado. Mas infelizmente a gente sabe que isso não é uma realidade. Então nós trabalhamos com um grupo de educadoras, um grupo de mulheres que já deviam ter na sua formação a mediação, mas que, por incrível que pareça, foi o grupo onde nós encontramos uma maior resistência para poder fazer o trabalho acontecer de forma plena, de forma bonita, como estava acontecendo com os outros módulos. Enfim, essas 150 mulheres foram capacitadas nas suas áreas de escolha, cada um escolheu para onde queria se integrar, mas também tinham um eixo que a gente chamava de eixo comum para todos os grupos, que era onde nós trabalhávamos com educação patrimonial, com a questão da leitura da poesia da obra de Cora. Durante esse processo eu fiz o trabalho de vocalizadora de poesia, de leitura dessa poesia com esse grupo de mulheres. E ainda dentro desses 2 anos começaram a surgir entre as mulheres aquelas que também queriam fazer como eu, que também pudessem ler a poesia de Cora em outros lugares, né? Nos seus bairros, na sua igreja, em diferentes espaços da cidade. E aí nesse momento foi que eu acho que o projeto ganhou a dimensão que eu esperava. Eu, como professora da Universidade Estadual de Goiás, há mais de 15 anos tenho pesquisado a recepção da obra de Cora na cidade de Goiás. E pasmem vocês, a recepção da poesia de Goiás na cidade onde ela nasceu é muito precária. Nós tínhamos uma rejeição muito grande, inclusive no grupo dessas 150 mulheres com quem nós trabalhávamos. O fato de as pessoas entenderem muitas vezes que a poesia é algo que está distante do seu universo, não é? Principalmente para as classes trabalhadoras, as mulheres, quando a gente dizia que entre as atividades que nós iríamos fazer também estava a proposta da leitura da obra de Cora, elas diziam: não, essa parte eu não quero não, minha filha, isso aí é para outras pessoas, não é para a gente, né? Esse negócio de leitura de poesia, a gente tem que aprender a trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. Aí a gente respeitava, ficava, né? Compreendia aquela rejeição, que também, infelizmente, passava por um preconceito com a própria poeta, não é? As pessoas misturando a obra com a autora, não é? Para quem conhece a história de Cora como uma mulher que esteve à frente do seu tempo, ela sai de Goiás em 1911 com uma condição bem peculiar para a época, né? Ela sai fugida da família, grávida de um companheiro que já era casado. Então isso gerou no imaginário das pessoas de Goiás que Cora era uma mulher não representava a sociedade vilaboense daquela época normal, 1911, mas 45 anos depois, quando Cora retorna para Goiás, isso ainda está muito presente na população e ainda hoje isso está muito presente na população. Então essas mulheres com quem eu trabalhei, a gente percebia claramente isso, não é? Que a Cora, aquela mulher que nem gostava de Goiás, que fugiu de Goiás, e aí a gente começou a perceber que isso tudo tinha a ver com a própria
com a própria condição de exclusão dessa parcela da sociedade diante de um direito, lembrando o nosso querido Antônio Cândido, um direito à literatura. Então elas nem sabiam que elas tinham direito a essa literatura porque isso nunca as pertenceu. Esse universo nunca esteve presente no cotidiano dessas mulheres. Mas à medida que a gente foi fazendo esse trabalho e inclusive fazendo também a leitura da própria vida da poeta, nesse caso que eu acho importante o trabalho do mediador, ele saber que tipo de texto ele está levando para o seu público, e muitas vezes essa pesquisa da vida do autor ajuda muito. No caso de Cora, a gente diz que ela foi um motivo inspiracional para o projeto por isso, porque ela não só foi alguém que foi empreendedora, Cora foi uma mulher que muito cedo foi responsável pela sua própria sobrevivência, e quando retorna para Goiás já viúva e depois de ter cumprido com todas as suas funções como mãe, como companheira, já quando o marido fica viúvo, ele se casa oficialmente com ela, então ela volta para Goiás na condição de viúva e sem nenhuma condição financeira, então é com a confecção de doces que ela vai sobreviver. Então Cora servia para essas mulheres do projeto como um motivo inspiracional, porque foi uma mulher à frente do seu tempo, porque quebrou muitos paradigmas, mas essencialmente também porque soube depois, já na idade avançada, fazer da sua vida um canto, e não um canto pessoal, individual, mas o canto de um povo. Eu digo que Cora, na sua poesia, ela está cantando a sua terra, ela está cantando a sua cidade, mas para além da sua cidade também. Então, dentro do projeto, a gente pôde trabalhar essa dimensão de Cora como mulher ativista, como mulher que ganhou o seu próprio sustento através do trabalho das suas mãos, mas também essa mulher que soube transformar toda essa vida por um viés estético. Digamos que a poesia de Cora, ela vai trazer a história do povo goiano, mas a história de todas as mulheres de todos os tempos, como ela mesmo diz, Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Então, quando nós já próximos de terminarmos os 2 anos de capacitação, o que nós trabalhávamos com esse coletivo de mulheres é que a gente precisaria depois, quando o trabalho já não fosse mais um projeto vinculado ao poder público, ele tivesse uma sustentabilidade, porque isso foi pensado dentro do projeto. Então a ideia é que se criasse uma cooperativa ou uma associação. E essa associação surgiu em maio do ano passado, e das 150 mulheres, 71 mulheres se inscreveram na atividade para se tornarem associadas dessa pequena associação. E a prefeita, mais uma vez, cedeu um espaço de comercialização para os produtos que elas passaram a produzir, algumas em coletividade, outras individualmente, mas tem hoje nesse espaço, no mercado municipal da cidade, um espaço para comercializar os seus produtos. Sim? Acho que você pode ir passando as imagens, só para... Essa é a imagem da casa de Cora, em Goiás, a casa onde ela nasceu e depois viveu na sua velhice, morreu em Goiânia, mas até o último dia ela esteve nessa casa. Acho que é importante, por último, registrar que a associação hoje, ela tem uma capilaridade na cidade que tem feito digamos que, uma socialização da poesia de Cora, como eu sempre sonhei. Hoje, Cora não está mais restrita ao seu museu, que sempre esteve a serviço de uma elite pequeno-burguesa da cidade, e hoje Cora, através dessas mulheres que fizeram essa capacitação, a gente diz que ela está na boca do povo. Nós criamos, a partir da associação, um grupo de vocalizadoras que se chamam Vozes Coralinas,
eu credenciei esse projeto como um projeto de extensão da universidade. Então essas senhoras, uma vez na semana, se encontram comigo na universidade, a gente faz seleção de poemas, e elas hoje se sentem muito orgulhosas de, durante o dia, serem garis, manicures, lavadeiras, cuidadoras, cozinheiras, mas à noite elas são vocalizadoras de poemas. Então a gente tem efeitos que para uns são libertadores e para outros são assustadores. Nós estamos, por exemplo, com uma porção delas que estão em processo de separação dos seus companheiros. É um caso clássico, o da Dona Conceição, eu acho que é uma senhora negra. Isso foi uma viagem... A Eliana Yunes esteve conosco, fazendo a leitura da obra de Cora. Um caso clássico é o de Dona Conceição, essa senhora negra que está aqui com o livro à minha direita. Ela é uma gari na cidade, semi-analfabeta, e conseguiu, né, através da poesia de Cora, através desse exercício, né, de partilha da poesia, conseguiu o seu lugar como mulher de direito. Ela, depois de 50 anos casada com um marido que a violentava em todos os sentidos, ela está em processo de separação. Então, esses efeitos a gente consegue ver claramente, e para mim o projeto ganhou uma dimensão que hoje ele não está mais vinculado à prefeitura, ele não tem um dono, ele é de todas essas mulheres que viram para a gente e dizem: eu também sou uma coralina, eu também sou uma coralina, porque agora elas querem, como Cora, ter direito à sua voz, ter direito ao seu corpo. Então, para mim, a dimensão desse projeto hoje, ele deixou de ser uma política pública, né, promovida por uma prefeita sensível, e se tornou um bem da cidade de Goiás, que eu convido todos vocês para conhecerem. Tem alguns ainda dos produtos que a gente trouxe para mostrar para vocês como elas estão hoje se organizando e produzindo peças que revelam a cultura da cidade. Então, quem bordava hoje está bordando a poesia de Cora. A gente teve a cessão dos direitos autorais cedidos pela Dona Vicência, que é a filha de Cora. Então, elas estão aplicando esse conhecimento, essa cultura local nas peças que elas produzem. Portanto, o que elas estão produzindo hoje tem a história da cidade, a sua própria história enlaçada, né, nesse fazer que agora tem um sentido. Elas não estão só produzindo uma peça, elas estão produzindo conhecimento, né? Estão produzindo e reproduzindo e ressignificando a sua vida através desse fazer. Vocês receberam aí uma pequena cápsula com a poesia de Cora. Eu espero que Cora toque cada um de vocês e que cada uma de vocês possa sentir, né, o desejo de conhecer a nossa cidade, e podem também conhecer o nosso projeto através da nossa página no Face. É Mulheres Coralinas, e o e-mail é Mulheres Coralinas Goiás. Tá bom? Muito obrigada e espero vocês em Goiás. Para tomar a palavra, porque a gente vai fazer as perguntas após. 15 minutos, tá, Hernani? A gente fala um pouco, mas fazer o tempo para conversar. Desafio monumental. Assim. Boa tarde a todos, meu nome é Hernani Alcides. Bom, primeiramente é um prazer vir a essa casa e poder compartilhar com vocês algumas experiências no campo da leitura, da literatura, no campo das nossas vivências lá na Maré, né? Bom, meu nome é Hernani, sou coordenador do pré-vestibular Redes da Maré, chamado Redes de Saberes, que fica na área da Maré. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fui professor na rede pública lá no CEP L. Smith, um CEP que fica ali na linha vermelha, ao lado da linha vermelha, na margem da linha vermelha, do lado do batalhão, na Ilha do Fundão. Então, dei aula naquele CEP ali, do ano de 2002 e a 2012, né? Bom, assim, para eu falar sobre a nossa experiência, eu escolhi dois trechos ali, algumas citações do Paulo Freire, as três, né? Porque eu acho que elas refletem bem o sentido e o significado do nosso trabalho. Então, a minha abordagem aqui, ela vai ser com um slide,
e a partir dos slides eu vou fazer os comentários. E eu acho que esses pensamentos aqui refletem bem a nossa abordagem, o nosso desafio lá, né? A leitura do mundo que precede a leitura da palavra. Então eu não tenho aqui a foto do nosso primeiro texto, que foi a Área da Maré, quando era ainda palafitas, então esse texto eu não tenho aqui. Então ali a gente pode considerar o nosso primeiro texto, né? E não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação, reflexão, que também é a forma como a gente caminha no nosso dia a dia para poder transformar a nossa realidade. E ninguém liberta ninguém, né? As pessoas se libertam em comunhão. Então a libertação é sempre um processo de construção muito dramático e doloroso, mas uma construção coletiva. E que no final a gente se sente feliz quando a gente consegue alcançar os resultados, né? E é preciso que a leitura seja um ato de amor, porque apesar de todas as dificuldades e os outros desafios que a gente enfrenta, tem que ter ternura no que a gente faz, e a gente não usa só a leitura, não é só um instrumento de aproximação de mundo, para poder trazer o mundo para dentro de nós, mas também um instrumento, é um momento de prazer, de alegria e de felicidade, né? Então, a leitura e a palavra tem tudo a ver com isso também, né? Com amor. E como nós somos professores, no meu caso, pelo menos, e as pessoas que trabalham comigo, a palavra é o nosso primeiro instrumento de ação. A gente valoriza muito isso. Aí, pode botar o primeiro slide, por favor. Isso. Aqui são as duas perguntas que lá no final a gente vou tentar falar o que eu penso sobre elas, tá? Isso. E essa outra aqui, que é do Bakhtin, que todos vocês com certeza conhecem, né? Que ler significa produzir sentidos, né? Então a gente está produzindo sentidos, novos significados para nossas vidas, né? Uma nova estética de existência e tudo isso. Bem, essa aqui é a primeira foto do lugar da onde eu estou falando. Então não dá para eu falar da minha experiência, da nossa experiência no campo da leitura, no campo da educação, sem falar do lugar de onde a gente está falando, tá? Então a gente está falando da Área da Maré. Posso tirar aqui? Então, a Área da Maré, ali estão os nomes das comunidades, é uma área que se estende ao longo da Avenida Brasil por 5 quilômetros. Começa lá na Praia de Ramos, né, Marcílio Dias, que não aparece, e vai até aqui embaixo, bem lá embaixo, né, lá perto da Conjunto Esperança, toda a Área da Maré. Uma área de 5 quilômetros, são 16 favelas que existem aí. Algumas dessas favelas elas foram planejadas e outras não. Isso é interessante de mostrar. Vocês podem ver, é uma foto tirada que a gente vê que não tem área verde nenhuma. E dá para ver que tem umas, embora a foto não tenha como perceber, não é tridimensional, mas dá para ver que ali no meio ali tem uma área que é mais elevada, que seria o Morro do Timbal. Mas você tem algumas comunidades que são planejadas e outras não, né? Parte dessa área foi ocupada no início da década de 40, por causa da construção da Avenida Brasil. Também a construção da refinaria de Manguinho e depois, digamos assim, o aterramento das ilhas que deram origem à Ilha do Fundão também tiveram importante contribuição para o adensamento dessa área. As pessoas que foram morar ali, como você já deve saber, foram trabalhar nessas construções. E, claro, e algumas favelas que tem lá, como o caso da Nova Holanda, que foi um centro de habitação provisória, é onde, a partir de onde essa experiência se irradiou para toda a Maré. É uma comunidade que era uma comunidade planejada, que foi fundada na década de 60, 1962, e era um centro de habitação provisória, que as pessoas ficavam ali e depois elas transferidas para conjuntos habitacionais na Zona Oeste ou outros locais da cidade. E, bom, porque era habitação provisória de pessoas que tinham sido removidas de áreas de grande valor econômico e financeiro por causa da especulação imobiliária aqui no centro da cidade, na Zona Sul do Rio de Janeiro e em alguns lugares na cidade. Pode? Então, assim, é uma área, a gente tem lá uma população, já é maior que isso, né? Mais de 140 mil habitantes, né? É maior do que mais de 96% dos municípios brasileiros. São 17 favelas.
aproximadamente 47 mil domicílios. Isso aí já está defasado, porque a Maré cresce todo dia. Quem vai na Maré hoje, volta daqui a 2, 3 meses, consegue ver diferenças, né? Tem uma lona cultural. Essa lona cultural, ela também, o projeto político-pedagógico da lona cultural, o projeto cultural é desenvolvido pela Rede da Maré. Ela participou da citação, então é um projeto da rede que é desenvolvido lá. Tem 3 centros culturais, 44 escolas, sendo que 3 são de ensino médio. Isso nem sempre foi assim. Muitas dessas escolas foram inauguradas o ano passado no Polo de Educação da Maré, às pressas, para poder entregar por causa de eleição, né? 16 associações de moradores. Também tem uma área que tem muitos empreendimentos, né? Um número bastante considerável. Uma região administrativa, agora também tem uma CRE específica lá da Maré, né? Em razão de todas as escolas que tem. Um parque ecológico e de 14 instituições não governamentais desenvolvendo atividades e ações socioeducativas na Maré, na sua maioria, né? E, claro, tem o Estado também está presente lá, não só através da escola, através da SEDAI. Tem aquele batalhão, que é o Batalhão das Vias Especiais, que vocês conhecem, fica na linha vermelha ali. Tem 10 unidades de saúde, antigamente não tinha nenhuma, isso aí é coisa recentíssima, né? E cerca de 96 instituições religiosas e um centro de defesa da cidadania. Além disso, como todos vocês já devem saber, a área da Maré é um lugar do Rio de Janeiro onde você concentra todos os grupos civis armados que existem no Rio de Janeiro. E além do Estado, né, através da força policial presente, de uma maneira que nega tudo que a gente entende e considera aceitável do ponto de vista da cidadania e de um Estado que está lá e que deveria, desenvolver os serviços públicos, está lá para poder fazer aquilo que a gente espera que o Estado tem que fazer, né? Os postos de saúde funcionando com qualidade, as escolas também e todos os outros serviços públicos. Então esse é um pouco o nosso primeiro texto, que é a área da Maré, né? Então todas as nossas atividades se desenvolvem lá. Por favor. Aqui é um pouco da missão institucional, né? E também uma foto da Rede da Maré, para vocês verem como é que é. Esse prédio aí era um prédio da Fundação Leão 13, porque lá, quando era Centro de Habitação Provisória, tinha um prédio da Fundação Leão 13 e que tinha lá algumas instituições que estavam lá para poder fazer o controle social, né? Tinha uma associação de moradores que não era legítima, porque não havia sido eleita pelos moradores, tinha toque de recolher e tinha, assim, todo tipo de carência de serviços públicos, né? A luz tinha uma comissão de luz e não tinha água encanada, nada disso. Então, estou mostrando isso porque esse prédio é onde hoje funciona a Rede da Maré, né? E, bom, então a missão da instituição é ter como reconhecimento dos moradores, da instituição, sociedade civil, do poder público, como uma instituição que trabalha tecendo parcerias que buscam promover o desenvolvimento sustentável da região a partir do protagonismo dos moradores e experiências relevantes para a cidade. Assim, caramba. Então, a rede ela tem alguns eixos de atuação, o eixo de arte e cultura, o direito à segurança pública e acesso à justiça. Vocês sabem que é um tema muito dramático em todos os espaços populares no Rio de Janeiro, haja visto o que está acontecendo agora na Rocinha. Então, esse é um texto importante para nós, uma realidade que tem que ser lida e discutida. O desenvolvimento territorial, né? A educação, que é um eixo fundamental para nós, a identidade, memória e comunicação, sobretudo se nós levarmos em conta que os espaços populares, as favelas no caso, têm sido desenhados no imaginário popular, né, de uma forma geral, da sociedade, como espaço da carência, da ausência, né, irregular, violento, que não tem tradição, que não tem história. Então, esse eixo é fundamental porque a gente está reconstruindo a história das transformações que aconteceram na Maré, que é fruto da organização e luta dos moradores. Por favor. E aqui, bom,
público direto beneficiado, nós temos 2 bibliotecas, né? Uma biblioteca Lima Barreto, uma biblioteca infantil embaixo. A biblioteca é pública, ela fica aberta durante todos os dias, de segunda a sexta, até às 9 da noite, porque nós temos pré-vestibular comunitário lá. Eu sou coordenador e professor do pré-vestibular. Nós temos o curso preparatório para o ensino médio, todos os projetos da rede e ainda as escolas públicas que frequentam a nossa biblioteca, a Lona Cultural e o Centro de Arte da Maré, onde a gente desenvolve outros projetos. A gente tem a Casa das Mulheres, que é interessante, porque uma das leituras que a gente faz é o problema da violência contra a mulher, né? O feminicídio é um problema que incomoda a gente pra caramba, a violência contra a mulher, e a gente sabe que uma das condições importantes para a mulher conquistar a sua cidadania, a sua independência e a sua libertação é que ela tenha possibilidade de desenvolver alguma atividade profissional, e muitas tiveram pouco estudo, tudo isso. Então, esse projeto Casa das Mulheres, tem um projeto lá que se chama Maré de Sabores, que é muito interessante, que é uma oportunidade para as mulheres desenvolverem uma qualificação muito interessante. Muitas delas estão ganhando a vida assim, mas também tem todo um projeto de discussão com uma equipe completa, multiprofissional, para poder discutir a condição da mulher, a questão da educação, a questão do sujeito de direitos, tudo isso. Pode? Eu não vou ler tudo porque queria mostrar o pré-vestibular, né? Esse projeto também nasceu a partir de uma leitura da gente, né? A gente percebeu que lá na Maré está pertinho da UFRJ. Se você tirar todos os funcionários que moram na Maré da UFRJ, ela nem funciona. E quando a gente foi olhar, há 20 anos atrás, a quantidade de pessoas da Maré que estudavam na UFRJ era menos de 0,5%. Hoje são mais de 2%. Então, essa leitura fez com que nós fôssemos propositivos. Nós organizamos o pré-vestibular comunitário, né? E é um pré-vestibular voltado para moradores de favela, prioritariamente da Maré, pessoas que moram ou trabalham na Maré, que tem muitos trabalhadores que passam o dia inteiro na Maré, e é aberto também para outras favelas. Esse ano a gente conseguiu já até esse momento aprovar 72 alunos só para as universidades públicas, né? E agora a gente tem uma diversidade de aprovação muito grande. Então tem alunos, mãe e filho estudando juntos, tem avô, avó e neto. Então tem essa característica que é muito legal e que nós nos preocupamos no processo de seleção, na hora da entrevista, que é para garantir que pessoas que estavam muito tempo fora da escola possam ter oportunidade de acessar um ensino de, né, uma formação pré-vestibular, para poder conseguir um acesso a um curso de qualidade numa universidade pública ou qualquer instituição de ensino público de ensino de qualidade, porque uma delas nós temos alunos estudando aqui, inclusive. Por favor. E aqui, a nossa metodologia, a gente valoriza a produção de conhecimento, diagnóstico sobre o território, que permite identificar as demandas estruturantes. Então, a gente conseguiu profissionalizar bastante o nosso trabalho. Então, para qualificar o nosso diálogo e para ser mais propositivo, essas leituras são necessárias para a gente entender muito bem o território que a gente está vivendo e quais são as demandas lá, né? A mobilização dos moradores, né? O protagonista fundamental dos moradores, né? A articulação de uma ampla rede de parceiros públicos e privados, nacionais e internacionais, que permitem a realização de intervenções em áreas prioritárias. Então, por exemplo, tem uma turma inteira no pré-vestibular que é financiada por pessoas físicas de lugares diferentes do mundo. Então, a gente tem essa parceria, essa articulação com sujeitos institucionais, mas também com pessoas físicas em vários lugares, que como nós participamos de uma tradição de utopia, acha que o mundo pode ser melhor e que a gente pode fazer diferença. Então tem muita gente apoiando a gente, tá? E incidência, políticas públicas em qualificação e fortalecimento de políticas que garantam os direitos e reconheçam o protagonismo dos moradores no território. Está acabando, tá? Isso. Então, essa daqui é a estrutura institucional, por favor. E aqui é o eixo de arte e cultura, no qual a biblioteca, uma das bibliotecas, as duas bibliotecas estão linkadas. É aqui uma atividade dentro da biblioteca, né? É um curso do preparatório junto com o reforço escolar, por favor. Tá?
Aqui é a linha do tempo de quando a biblioteca surgiu, né? E os projetos, né? Projeto Maré Brincante, Secretaria do Estado de Cultura, tá vendo? Então tá faltando um slide mais atualizado lá. Na hora que eu saí hoje tinha uma atividade lá. Essa biblioteca, a infantil, ela fica do lado de trás dela, tem uma praça pública. Então, parte das atividades são na praça pública, que tem uma porta aberta para lá. Então, assim, a biblioteca e os livros vão para o espaço público, pendurado nas árvores, tudo isso, e faz atividade, não só com as crianças das escolas e dos projetos que frequentam a biblioteca, mas também com as crianças que estão na rua, né? Porque as crianças também brincam na rua lá, né? Tem contação de histórias. Tem. Piquenique literário. Isso, obrigado. Contação de história e piquenique literário. Acabou o teu tempo, né? Tá. Posso só tem slide aqui, vocês me desculpem, mas eu queria só mostrar, pode só mostrar os slides, tá? Formação, criação e difusão cultural, né? Essas três dimensões estão linkadas e são indissociáveis no nosso trabalho lá, tá? Não, pode passar, sem problema. São fotos de coisas que aconteceram dentro da biblioteca, pode. Algumas ações na área de educação, o pré-vestibular comunitário, o curso preparatório para o ensino médio, o curso preparatório para o 6º ano, o Nenhum a Menos, que foi um projeto que localizou que tinha muitas crianças em idade escolar fora da escola, então esse é o projeto, e o complemento escolar. Todo o nosso trabalho está centrado na leitura, no desenvolvimento da leitura, no gosto pela leitura, no gosto de ler. Por favor. Isso, vamos para as fotos. Aqui é a foto do pré-vestibular, atividade na biblioteca, por favor. E aqui, uma pena que isso aqui não vai aparecer, está grande demais, né? Vocês sabem, no caso da UERJ, tem alguns livros que vão cair lá na prova de literatura, são 4 livros. Então a gente tem esse projeto, que é o projeto Labirinto, né? Em que a gente leva autores para poder discutirem os textos que vão ser discutidos na prova da UERJ, né? Clarice Lispector, os textos estão todos aqui, tá? E são eles que vão lá discutir com a gente, um vídeo da Clarice, aí tem a apresentação deles, já discuti isso com os professores, já estudamos, né? Aí vem os especialistas de fora, os convidados, apresentam os textos, a gente faz uma roda de conversa, é super interessante. Então, todos os livros que vão cair, são 4 livros, né? São 4 textos. Por favor. Isso. Aí é só foto mesmo. Se quiser passar algumas fotos. Labirinto. Isso é no Centro de Arte da Maré, alunos do pré-vestibular. E as aulas campo que a gente faz, porque a gente também leva os alunos para poder usufruir dos espaços culturais da cidade, porque a cidade é da gente também, né? Então, o nosso projeto dialoga com a cidade o tempo inteiro. Aqui é a Pedra do Sal, né? É o Cais do Valongo, professor convidado, professor aí. A gente usa texto para fazer aula no centro do Rio, do João do Rio, do Machado de Assis. Ali era com texto, dentro do trem. Nós vamos fazer essa aula na Serra do Mendanha. E a gente fez para poder ver o crescimento urbano a partir da via férrea. E a gente foi discutindo Lima Barreto pelo trem. A professora de literatura foi muito bacana. E aí é lá dentro da mata, é só para ilustrar mesmo, para vocês verem. E a gente leva eles para saírem, né? E acompanha, claro, isso aqui é uma foto da Maré. A gente faz uma aula campo dentro da Maré, que é o nosso território, porque existem fronteiras invisíveis e tem aluno que não gosta de andar de um lado para o outro. Então a gente anda com eles de todos os lados, para poder ver que a Maré tem uma realidade, né, que a gente pode andar lá, isso aí é na Maré também. Instituto lá, Zé Bonifácio, né? Isso aí é as paineiras lá, acho que é no Mirante Dona Marta. Aqui uma das salas de aula no CPV, a professora de Biologia, ainda o CPV. Essa é a aula também, o professor fazendo lá. Petrópolis, que a gente leva eles para passear na cidade imperial, a Casa do Colono. E aqui foi uma dinâmica com literatura na cidade imperial, a gente estava discutindo sobre a crise do Império e a emergência do projeto republicano. E claro, a gente não pode deixar de pautar os temas que são dramáticos e cruciais na vida da comunidade. Uma delas é a violência policial e a violência de uma forma geral.
Então, essa aqui é algumas fotos com alunos e outros sujeitos da Maré, né? A gente afirmando a nossa condição de direito. Então, a gente faz isso em todas as dimensões possíveis. São indissociáveis todos esses envolvimentos e essas discussões com nossas atividades político-pedagógicas no campo da leitura e outras lá. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado. Vamos ouvir a Juliana. Vamos ter que avançar um pouquinho o nosso tempo, porque nós pegamos o início do painel de 16 e 27, então tem 15 minutinhos para cada um. Então, vamos lá. Que honra falar depois de vocês, depois da fala que vocês fizeram e enfim, dessa inspiração toda que vocês trazem para o nosso trabalho. Eu queria fazer um agradecimento para a Maria Helena e para a Eliana, como a Hebe falou. Eu vou falar sobre os booktubers no Brasil e eu tenho certeza que essa pesquisa, que foi fruto do meu mestrado, ela tomou a versão final que ela tomou graças à mão estendida da Eliana, ao incentivo, enfim, a generosidade que ela teve com a minha pesquisa. Eu queria só eu trouxe um vídeo sobre os booktubers que acho que seria interessante para contextualizar, mas como o tempo está curto, eu vou deixar para o final, se der tempo a gente vê. Eu só queria fazer uma pequena abertura, que é dizer o seguinte: essa pesquisa foi feita na UERJ, entre 2015 e 2016, e esse é um crédito que eu faço questão de afirmar, porque ela foi feita quase em sua totalidade com o cenário da universidade vazia, não raro sem luz e com os professores sem salário. Por conta de tudo isso, essa pesquisa olhou para os booktubers desde o primeiro momento, envolvida com um pensamento sobre os silenciados, os desvalorizados, e ao mesmo tempo tocada pelos temosos, pelos que vibram apesar e acima de tudo. Bom, 3 anos depois, a situação da UERJ é a mesma, talvez pior, né? E, no entanto, toda aquela concretude simbolizada pela própria arquitetura faz o impossível para continuar de pé. Então, assim, eu sei que não é nada, mas é simbólico e eu quero dedicar essa minha fala aos professores que, sabe lá a que preço, continuam tentando fazer vibrar a universidade. Então vamos lá, minha fala não traz uma experiência aplicada, como a da Hebe e do Hernani, mas traz sim alguns dos resultados de uma pesquisa que, a partir do booktubing como um pouso singular da tecnologia na leitura, permitiu que fizéssemos, em aspas, a leitura de um leitor contemporâneo. Uma pesquisa que resultou numa grande fotografia de comportamento e de cenário, identificando alguns dos aspectos que a tecnologia digital já tem sobre as novas gerações de leitores. A aposta, a partir dos dados lidos, é de que esses impactos não se restringem ao booktubing e, por isso, demandam um olhar mais amplo para o que implica uma cultura jovem digital que se coloca no sustento de cada canal, aplicativo e rede social. Primeiro, eu pontuo que o Brasil é o 3º país do mundo em número de perfis do Facebook, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Se recortarmos a faixa de 15 a 32 anos, em média o brasileiro tem perfil em 7 redes sociais, sendo a segunda delas o YouTube, um indicativo importante da demanda por leitura de imagens. Para a faixa de 12 a 20 anos, o YouTube é, inclusive, fonte preferencial de busca por informação, assim como operaria o Google, o que significa dizer que, para esse público, os primeiros contatos com muitos temas acontecerão via audiovisual e passando por mediadores não especialistas. O leitor em formação escolar já é, portanto, um substancial leitor de conteúdo audiovisual, espectador nativo, o que já demanda necessariamente uma outra chave do processo de formação desse leitor de textos em intensidade. Pensemos nessas horas de conectividade a partir do celular, e aí eu trago 2 dados. A internet móvel já supera em muito dos computadores, é uma questão quantitativa, né, do número de celulares disponíveis. E uma parte significativa do conteúdo audiovisual compartilhado nas redes sociais é produzido e editado no próprio celular. Então pensemos no celular como um aparato que individualiza a conectividade e coloca o protagonismo no sujeito e não na tarefa em si, na funcionalidade de um telefone.
Se olharmos alguns dos exemplos de um espectro mais amplo, o Waze, aplicativo de trânsito 100% gerido por reportes de motoristas, o TripAdvisor, plataforma de aconselhamento de turismo baseada no viajante comum, o Twitter da lei seca, tweets para avisar sobre blitz policial, ou o próprio Facebook, enquanto um articulador de campanhas como a desencadeada pela hashtag Meu Amigo Secreto, que expunha na rede casos de assédio sexual. Se observarmos esses exemplos a partir de sua operação, percebemos que mais do que ambientes de sociabilidade, essas arenas digitais são fontes de gestão do nosso cotidiano. Este é o pano de fundo sobre o qual se instala o Booktubing como um dos acontecimentos digitais em que a gestão do dia a dia e dos processos de decisão está intensamente influenciada por relatos, discursos que passam pela subjetividade e dão à vivência individual anônima um alcance inédito. No campo da leitura, até o momento, o Booktubing, assim como os chamados Insta-Readers, que são os perfis de leitores no Instagram, são o produto de maior novidade na interação tecnologia e literatura, se pensamos em recepção, e também na articulação entre práticas de leitura e rede social. Os números por trás desse movimento são muito expressivos. O Booktubing acontece em pelo menos 20 países do mundo, formando uma comunidade digital denominada Booktubesfera, um universo de leitura em que a tecnologia digital é meio, mas também linguagem. Tatiana Feltrin, uma das booktubers do vídeo, que enfim, a gente vê depois, tem sozinha quase 260 mil seguidores. São 260 mil pessoas interessadas em seus relatos de leitura, querendo saber mais sobre o que ela lê, como lê. Desde que começamos a observar o Booktubing no Brasil, em 2013, até a apresentação dos dados dessa pesquisa, na dissertação do mestrado que foi defendida agora em 2017, inventariamos mais de 700 canais literários no YouTube brasileiro. São mais de 700 vorazes leitores dispostos a relatarem semanalmente suas leituras, ávidos por encontrar outras pessoas que gostem de ler e que queiram interagir a partir desse gosto. Nesse conjunto, elegemos um grupo amostral de canais para acompanhar em minúcia, inventariando as práticas de leitura, as formas de interação e a postura de um leitor interativo diante de dois aspectos principais. A recepção do texto literário em audiovisual, ou seja, a forma que o efeito de leitura passa a expressar nessa linguagem, e as próprias redes sociais como espaços de prática, a partir de setor, espaços de exercício da fruição literária. Todos esses dados objetivos estão mobilizados na pesquisa e à disposição desde já, mas aqui para o nosso encontro, como uma mirada de impacto das tecnologias no leitor das novas gerações, opto por trazer pontos mais amplos que se questionam, afinal, que leitor é esse, produtor de conteúdo audiovisual nas redes sociais? É importante olhar para a formação dessa rede a partir de uma premissa específica do virtual, a construção de identidades digitais. Se para construir um perfil em uma rede, o sujeito precisa, como primeiro passo, selecionar as características identitárias que os representam, no Booktube, esta identidade está deliberadamente relacionada à leitura e a ser um leitor. Não apenas o booktuber, mas também aqueles que se inscrevem em seu canal estão em gestos digitais avisando que desejam ser conhecidos como leitores. Há, portanto, no bojo desse fenômeno, uma questão de reconhecimento. No desejo manifesto de serem identificados como leitores, os booktubers deslocam a ideia de um leitor amador introspectivo, cujo discurso não poderia ser alvo de amplo interesse. A atividade desses leitores mostra um desejo inadiável por eloquência de leitura, algo totalmente em linha com o comportamento já naturalizado pelos nativos digitais, transmitir seu dia a dia na internet. Pensamos por um momento nesse desejo eloquente, observando o surgimento dos blogs de leitura e o crescimento de aplicativos como o Scoob e o Goodreads, que são duas redes sociais dedicadas a leitores. Cada um à sua maneira, estes são precedentes do booktubing na internet do século XXI, que identificam um movimento em que jovens leitores amadores, mediados pela tecnologia digital, performam continuamente como leitores eloquentes. Esse conceito, leitores eloquentes, surge em nossa pesquisa à medida que se impõe a necessidade de singularizar um comportamento estendido de leitura que somente se completa quando a experiência é relatada e compartilhada digitalmente. Nos canais literários do YouTube... Meu Deus, o que aconteceu? Me perdi. Nos canais literários do YouTube como arenas de entusiasmo,
O conteúdo preferencial parte das experiências do eu, como se para falar sobre leituras o leitor só pudesse perguntar a si mesmo o que eu senti com esse livro, o que vivi com essa experiência, o que ela me causou, relatando os textos por seu impacto, tomando a literatura como um percurso que afeta um corpo. Mas afinal, o quão eloquentes e contagiantes podem ser esses discursos amadores de leitura? Se observarmos os vídeos de apenas 5 entre os booktubers brasileiros mais referenciados, chegamos ao significativo número de 51 milhões de visualizações acumuladas, índice que, se não personifica leitores, certamente indica uma demanda aberta por conteúdos audiovisuais de leitura. Não é à toa, portanto, que os booktubers são percebidos como influenciadores digitais. Em nossa pesquisa, optamos por observar esses milhares de potenciais leitores atraídos pela órbita dos booktubers, estabelecendo perguntas em torno dos resultados numéricos. Por que, afinal, leitores comuns na chave do amadorismo obtêm sucesso em formar imensas comunidades digitais de leitura? Estamos falando apenas de tecnologia ou também de uma maneira renovada de agir diante da leitura? Como eles estão lendo? Como estão falando sobre seus livros a ponto de conquistarem tamanho interesse de conteúdo? Uma resposta imediata é, sem dúvida, o fato dos booktubers inscreverem práticas de leitura no imediatíssimo agora, tanto no que se refere à ferramenta digital, quanto, e aí com exclamação, no que se refere a um exercício deshierarquizado de mediação do conteúdo. Uma perspectiva levantada pela pesquisa é de que os booktubers anunciam um jogo que é de entretenimento de leitura, sim, mas que é muito também de comunicação de leitura, o que nos confirma que também nas tecnologias digitais, colocar luz sobre um leitor que registra na chave do sabor os efeitos de leitura sobre si, com voz protagonista de um lado e escuta interessada de outro, é um gesto potente de afirmação do valor de cada leitor amador e de reconhecimento da relevância dos seus relatos para a composição de uma coletividade de leitores. O uso da tecnologia está, portanto, a serviço da vontade de comunicação. Ser leitor, nesse caso, é comunicar-se a partir desse lugar. Uma atividade que, por sua vez, existe pelo desejo manifesto de formar comunidade. O booktuber age como um legitimador de comportamentos, apontando percursos entre livros como um enunciante protagonista em uma rede que não demanda credenciais de especialização, mas sim sintonia de linguagem e de ânimo com as experiências proporcionadas pela leitura. Vendo os booktubers como criadores de coincidências entre livros e leitores, percebemos que essa rede está exercendo precioso trabalho de mediação, criando novas entradas para leitores neófitos que, por sua vez, já testemunham em postagens e comentários como foram conquistados para a leitura graças ao incentivo e à companhia virtual de booktubers. Leitores eloquentes são um fenômeno da tecnologia digital, sim, mas antes de tudo um fenômeno de comportamento que oferece com seus parâmetros protagonismo para o leitor, eloquência audiovisual, interatividade de leitura e formação de comunidade digital, ricos insights sobre o impacto da tecnologia como mediadora de leitura. Recupero a pergunta do painel. Quanto vale o Brasil que lê? Para pensar que o valor inserido na pergunta, antes de sua consolidação, precisa ser um valor que se aponta e se atribui, a começar, claro, por nós que nos reunimos aqui mobilizando ânimo e compromisso. Coloco as perguntas que faço a mim mesma como pesquisadora, como leitora. Quanto vale para nós a formação de uma comunidade digital de leitores? Quanto vale o audiovisual como linguagem de extroversão de leitura? Que valor tem para nós a visibilidade desse grupo, agora apontável em todo o país, com o qual se pode aprender, fazer perguntas e, via de mão dupla, provocar, desafiar produtivamente? Muitos colegas que fizeram nesses 2 dias suas comunicações trouxeram ricos apontamentos práticos que tanto levam o booktubing ou sua linguagem para dentro de sala de aula, quanto na outra via incentivam em loco entre alunos a eloquência e o jogo de leitura conforme sugerido na Booktubesfera. São deslocamentos que compreendem de maneira profunda que a questão não é efetivamente de acesso à internet ou à tecnologia, mas de inclusão de uma agenda, de uma forma de se colocar diante da leitura considerando novos comportamentos geracionais. Me tornando cúmplice desde já dos preciosos exemplos apresentados por esses colegas, eu gostaria de concluir minha fala com um apontamento simbólico, uma atribuição de valor para os leitores eloquentes que me parece especialmente relevante em tempos de esfacelamento da educação pública, de suspensão dos programas de distribuição de livros, especialmente em tempos de reforma dos currículos. O valor da representatividade de uma voz.
A presença de jovens que testemunham a leitura de maneira entusiasmada, que criam vias para a circulação da leitura fora da escola, acenando vozes alternativas na produção de sentidos da leitura, não vamos deixá-los passar sem indicar seu valor. Por isso, quase como uma militância afetuosa, já que algumas das palavras que a gente comentou aqui ao longo desses 3 dias envolvem afeto, paixão, esperança, acho que trabalhar com leitura tem essa demanda intrínseca, né? Gostaria de chamar a atenção para a importância simbólica e prática de criarmos pautas de reconhecimento dos movimentos amadores de leitura na internet, reconhecendo junto aos próprios agentes, claro, mas estrategicamente também junto aos leitores que estão ao nosso alcance, nas agendas diretivas para as quais contribuímos, junto à mídia e aos formadores de opinião, com o interesse que é antes de tudo nosso, de fazer girar publicamente o valor que atribuímos a esta parte de um Brasil jovem que sim lê e cuja voz importa. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo para perguntas, eu peço perdão. Não é, enfim, nós temos ainda outra fala, mas eu gostaria de agradecer muito aos palestrantes e dar o nome do nosso seminário para cada um. Obrigada.